Da paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 45, versículos 8 e 9. Gênesis, capítulo 45, versículos 8 e 9. Os irmãos acharam? Amém? Quem não achou está projetado aí no data-show, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler junto com os irmãos, que a minha versão é um pouquinho diferente. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desces a mim e não te demores. Amém? Podeis assentar. Agradeço ao Senhor, né? Já chorei aí com o Dia das Mães. A gente se emociona, né, irmãos? Que privilégio grande é ter os nossos filhos, que é uma bênção nas mãos do Senhor. Somos filhos, temos filhos, e quem não tem, o Senhor nos dará, viu? Não se preocupe, mas é uma bênção, né? Ver nossos filhos testemunhando na casa do Senhor. E às vezes tem mãe que está aqui e gostaria que seu filho, a sua filha, estivesse na presença do Senhor. Mas saiba que você é a coluna da sua casa. Ore pelos seus filhos. Não importa o tempo, não importa se você já faz isso há muito, mas irmã, Deus ainda não salvou, mas Ele pode libertar e salvar, e você glorificar o nome santo do Senhor, né? E poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Se a minha voz sumiu um pouquinho, irmãos, eu estava com uma tosse, e eu estava, Jesus, que eu não tussa, né? No culto inteiro, não só na hora da pregação, mas deu uma cessada, que à noite parece que piora um pouquinho, né, irmãos? Mas Deus vai nos dando graça aí. Então o Senhor colocou uma palavra em meu coração, no livro de Gênesis, falando um pouco sobre a vida de José. Muitos dos irmãos, né, para não dizer toda a igreja, conhecem um pouco da história de José, um jovem que aos seus 17 anos, ele, um pastor de ovelhas, um rapaz novo, sonhador, e é muito amado por seu pai Jacó. Tinha seu irmão de parte de mãe e pai, Benjamim, que era mais novinho. E a palavra do Senhor diz que Jacó amava muito, por ser os filhos da mulher em que ele mais desejava, em que ele trabalhou bastante, né, para recebê-la. Recebeu a irmã primeiro, depois casa-se com Raquel. E ele tinha um grande amor por essa esposa que falece, que morre. E esse amor, ele é transferido aos seus filhos, né? Ele amava todos, mas tinha sua preferência por José e Benjamim. E nós conhecemos bem a palavra do Senhor, que José, ele começa a ter alguns sonhos. E a palavra do Senhor já diz que ele já era tratado por seus irmãos com uma certa hostilidade. Seus irmãos tratavam José já por conta da inveja, desse amor que o pai tinha por ele, por conta desses ciúmes que os seus irmãos tinham com a vida de José. Então já tratava ele com uma certa grosseria, com uma certa hostilidade. A palavra do Senhor diz isso, que eles não tinham assim uma harmonia para falar com José. E José sabia disso, mas era um jovem sonhador. E a palavra do Senhor diz que ele então conta dois dos seus sonhos. Um dos sonhos foi quando José sonha com um feixe, e o seu feixe fica de pé, e ele vê mais 11 feixes que se inclinam perante o seu feixe. E quando ele conta, até o pai fala: mas meu filho, que sonho é esse? Os seus irmãos então ficam ainda, né, com mais ódio no coração, com mais angústia dentro do seu coração, e falam: onde já se viu um sonho desse? Onde que nós vamos se prostrar diante de ti? E ele tem um outro sonho. Depois ele sonha novamente no sol,
a lua e 11 estrelas que se prostram ali também diante dele, ele conta novamente. E a palavra do Senhor, como os irmãos já bem conhecem, o tempo vai passando, e um determinado dia, seu pai fala: meu filho, seus irmãos saíram para apacentar, vai atrás dele, vê se está tudo bem, vai ao campo. E José desce ao campo atrás de seus irmãos, e quando José vai chegando perto dos seus irmãos, ele já fala: olha, lá vem o sonhador, lá vem aquele homem, lá vem o nosso irmão que acha que nós vamos nos prostrar. Lá vem José, vamos tramar alguma coisa, é nossa oportunidade. E a palavra do Senhor diz que eles tramam algo muito ruim para a vida de José. E a primeira atitude que eles têm, o primeiro pensamento que a Bíblia Sagrada nos revela, é que os seus irmãos falam: vamos matá-lo, vamos acabar com a sua vida. E tem um dos seus irmãos, que era Rúben, que estava ali no meio, e falou assim: olha, não vamos matá-lo, é nosso irmão de sangue, como que nós vamos matar nosso próprio irmão? Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente matá-lo, tem um poço ali vazio, sem água, vamos jogar ele lá dentro. E consegue convencer os demais irmãos a não matá-lo, mas a ideia principal era tirar a vida de José. Às vezes o inimigo, irmão, ele tem uma ideia principal na cabeça dele, de acabar, de matar a vida espiritual de um crente, de dizer: vou acabar, vou fazer isso ou aquilo, e ele ou ela vai desistir de servir a esse Deus. Aleluia. Mas em nome de Jesus Cristo, aleluia, na autoridade do nome santo de Jesus, o Deus que protegeu José está conosco nesta noite. Aleluia. Não tem levante de Satanás do inferno que vai tentar acabar com a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você, nós não seremos atingidos, porque é o Senhor que nos guarda. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. José viveu isso em sua pele. E joga-se José então no poço. E aí eles têm uma outra ideia: olha, não vamos matá-lo, está descendo uma caravana grande ali, os ismaelitas estão descendo, são compradores, vamos vendê-lo. E eles então têm essa outra ideia: vende então a vida de José como um escravo. E José é vendido pelos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que eles então inventam uma história para seu pai e diz: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Pega a túnica de José, ensanguenta com o sangue de algum animal e diz: José, algum animal estraçalhou ele, olha aqui, e nós perdemos José. A palavra do Senhor diz que Jacó fica muito angustiado, triste, inconsolável, porque era o filho que ele mais amava, que havia se perdido. E eles convencem o pai que José está morto. E nós vemos que José então, neste período, está sendo levado pelos ismaelitas, e ele chega ao Egito. E quando chega ao Egito, os ismaelitas também vendem a vida de José para Potifar, um militar, um capitão da guarda de Faraó. E a palavra do Senhor diz então que ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Mas tinha uma diferença na vida de José. Aonde José colocava as plantas dos pés dele, algo diferente acontecia, porque a palavra do Senhor, no capítulo 39 de Gênesis, o versículo 2 diz: e o Senhor era com José. Aleluia. A presença do Senhor faz uma diferença enorme na minha e na tua vida. Carregar a presença do Deus Altíssimo pode se tramar o que quiser, aleluia, mas o ambiente ele vai ser modificado, aleluia, porque a presença do Senhor é que reina, aleluia. E a palavra do Senhor que diz que então ele na casa de Potifar, o Senhor era com ele, e tudo que José colocava
aquelas mãos era uma bênção, prosperado. A vida de Potifar foi de 1000 maravilhas, o homem já era rico, mas ficou melhor ainda. Então Potifar fala assim: olha aqui, meu filho, você é bem jovenzinho, mas você está somente abaixo de mim dentro da minha casa, só não toca na minha mulher, o resto é você que comanda. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que José foi muito bem na casa dele. E acredita, irmãos, que passou alguns anos ele trabalhando na casa de Potifar. A Bíblia não menciona o tempo, mas a Bíblia menciona que José começa a ficar um rapaz alto, bonito, atraente, um belo rapaz. A própria palavra do Senhor diz que ele era um homem muito bonito, forte. E aí a mulher de Potifar coloca os olhos nesse jovem. Sempre Satanás, irmãos, ele vai inventar alguma moda para nos tirar da presença do Senhor. Ele sempre vai inventar alguma coisa para tirar o foco da onde o Senhor te colocou. Aleluia. Mas como José, nós andamos com essa presença também, carregamos essa presença dentro de nós, somos templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória. O Senhor me diz que está cheio de José sentado naquela igreja, a qual eu amo. Aleluia. E o Senhor está nos guardando, irmãos. Aleluia. A presença dele é a diferença nas nossas vidas. Aleluia. Ontem mesmo na consagração eu falei para as irmãs: a gente tem um privilégio tão grande de estar na casa do Senhor neste lugar, irmãos. É humilde, é simples, sim, mas é cheio da presença de Deus. Você pode chegar aqui na segunda-feira que Jesus Cristo fala comigo e com você, na quarta-feira ele fala conosco, na consagração, no ensaio ele fala conosco, na escola dominical, nos cultos de domingo. Não tem problema, irmão, pode a gente vir aqui só para limpar a igreja, o Senhor fala conosco. É um privilégio, porque quantas igrejas nós adentramos e a presença do Senhor já não está mais dentro delas. E nós temos este privilégio, aleluia, de o Senhor falar conosco em todos os cultos. Só não consegue ouvir a voz do Senhor aquele que não está ligado na presença do Senhor. Mas se você falar: eu vou ligar a minha ligação, aleluia, o Senhor fala conosco. Oh, exaltado é o nome santo do Senhor. Na escola dominical, irmãos, eu até comentei num culto que a gente presta. Essa é o meu jeito, tá, irmãos, de prestar o culto. Eu fico imaginando Deus aqui, irmãos, sentadinho, aleluia, só nos ouvindo, contemplando um a um aqui dentro. É dessa maneira que eu adoro meu Deus, aleluia, porque eu sei que Ele está aqui. Os meus olhos não veem, mas o meu corpo, a minha alma, o meu espírito sente a presença desse Deus. O céu se move dentro de nós neste lugar, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor. E José, então, ele é acusado pela esposa de Potifar, injustamente. E ela então diz ao seu esposo que José tenta assediá-la, mas era ao contrário, ela estava assediando José. Mas José, como um bom crente, um bom obediente à palavra do Senhor, ele deixa a sua túnica para trás na hora para fugir da aparência do mal. E ela usa aquilo como uma arma. E a palavra do Senhor diz que José então vai ser encarcerado. Potifar era o oficial, o capitão da guarda de Faraó, e manda prender José. E José então vai também para a cadeia. E quando José vai preso, irmãos,
Como a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor era com José. Aleluia! Quando ele chega na prisão, José vira o chefe dos carcereiros, porque a presença do Senhor era com José. Tentavam apagar os sonhos de José, mas toda vez que tentavam, o Senhor agarrava nas mãos de José e falava: levanta, meu filho, que eu sou contigo. Aleluia! O Senhor está falando conosco: levanta, porque eu sou contigo. Aleluia! E quando José está na prisão, desce o copeiro e o padeiro, tristes, chorando. O que aconteceu? Ele era o chefe, conversava com todo mundo. Ah, rapaz, eu tive um sonho, estamos aqui. E ele fala assim: escuta, Deus, o Deus que eu sirvo me deu um dom, eu interpreto os sonhos. Conte que quem sabe eu posso te ajudar. E ele conta, o copeiro conta que ele vê as uvas, amassa, coloca num copo e dá para o rei, ali para Faraó, e Faraó toma e fala assim: escuta, você, 3 cachos de uvas, esses 3 cachos significa 3 dias, e ele foi interpretando. Você vai voltar lá, o rei vai te restituir ao seu cargo e você viverá. E aí o outro que estava triste, o padeiro, falou assim: mas eu tive um sonho também, me ajuda. Eu sonhei que eu estava com o cesto, carregando vários pães, doces, tudo que Faraó gosta, os maiores doces, os melhores. Só que vinha um monte de pombo, um monte de passarinho e começava a comer no cesto. Ele falou: é 3 dias também para você. Daqui 3 dias você será decapitado, morrerá. E a palavra do Senhor diz que aquilo se cumpriu. Mas tem um detalhe: quando o copeiro subiu de volta, José chama o copeiro e fala assim: meu filho. Em outras palavras, ele diz assim: ó, eu te ajudei, eu fiz um favor para você, você vai ser restituído lá em cima, interpretei um sonho, faz um favor para mim. Quando você chegar lá em cima, lembra de José que está neste lugar horrível e fala de mim para Faraó. Irmãos, não era uma situação boa, não era gostoso, mesmo ele sendo chefe ali da prisão, mas ele não gostaria de estar naquele lugar, ele não gostava de estar ali. A palavra do Senhor diz que ele pede para que o copeiro lembre do nome dele para Faraó. E a palavra do Senhor diz então que o copeiro sobe, mas mais uma vez, José foi esquecido. Aleluia! Foi esquecido pelo copeiro por 2 anos. E aí a palavra do Senhor diz que então o Faraó tem um sonho. E quando o Faraó tem aquele sonho das 7 espigas magras engolindo as gordas, 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas, ninguém consegue interpretar, fica desesperado. Aí o copeiro: lembrei, tem um jovem que há 2 anos atrás ele me revelou, e tudo que Deus mostrou para ele se cumpriu. Eu estou aqui, e contou a história para Faraó. Aleluia! A palavra do Senhor diz então que Faraó manda buscar José. José vai à presença de Faraó. Aleluia! E quando José chega, aleluia, na presença de Faraó, ele conta: olha, este sonho são 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome. E interpreta todo o sonho e foi falando para ele o que ia acontecer. E mais, olha, se eu fosse o senhor, seu Faraó, eu contrataria alguém inteligente, esperto, alguém que possa, que tenha condições, que manuseia bem a matemática, seja um bom administrador, e contrate essa pessoa para que ela possa fazer galpões, para que ela possa amontoar muitos alimentos, trigos, fazer aí uma boa colheita, porque aí nos 7 anos que vier a fome, vai estar abastecido e o Egito não passará fome, e ainda vai conseguir ajudar outras pessoas. Aleluia! Quando o Senhor é conosco, irmão, a coisa é diferente. Aleluia! Josué poderia falar assim: olha, me faz um favor, né? Mas não, ele falou: procure alguém. Ele era uma pessoa humilde. E quando o rei falou assim: procurar alguém,
mas eu já estou diante de alguém que tem todas essas condições que você está falando. A partir de hoje, você será o meu governador do Egito. Aleluia, só vai estar abaixo de mim. Mas aqui em cima quem manda sou eu, e logo depois, José, você, ninguém mais. Irmãos, era como se ele fosse o ministro da fazenda nos dias de hoje. A autoridade total. Aleluia. E José, a palavra do Senhor diz então que ele vira governador do Egito, e ele se casa, ainda recebe uma premiação, casa-se com a Zenate, diz que era uma linda jovem, e tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E a palavra do Senhor diz que ele foi muito próspero, muito rico, aleluia, e que viveu muito bem. O que a irmã Silvânia quer dizer com isso, irmãos? Não importa o que você está passando, qual é o sonho que tentaram destruir, aleluia, talvez fizeram planos para te parar, talvez fizeram planos para te matar, para te afastar, para te condenar, aleluia, para que você desistisse dos seus sonhos, assim como fizeram com José. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu sou contigo, a minha presença é com você, aleluia. E a última palavra, pode fazer o plano que for, pode se levantar da maneira que for, a última palavra ainda é de Deus, aleluia. Pode levantar Satanás, pode levantar o inferno, pode levantar o que for, o Senhor está dizendo: a última palavra é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, aleluia. Eu escolhi, eu chamei, eu me responsabilizo, aleluia. Se dizem que não tem capacidade, Deus diz: eu capacito, aleluia. Se diz não tem condições financeiras, eu abro portas aonde não tem portas, aleluia. Se diz não tem capacidade para falar, eu sou Deus que dá sabedoria, aleluia. O Senhor te põe aonde Ele quer pôr, aleluia. Aguarde o tempo do Senhor, José, não desanime não, aleluia. E a palavra do Senhor diz então, irmãos, aleluia, que vai chegando o tempo da fome. Passa-se então mais ou menos 22 anos depois que seus irmãos o vendem. 22 anos aproximadamente se passa com o decorrer dos anos, e aí tem a fome. E Jacó olha e diz assim: meus filhos, descem ao Egito, porque senão nós morreremos e precisamos de alimento. E a palavra do Senhor diz que Jacó manda 10 filhos para o Egito. E quando eles chegam lá no Egito, com quem eles dão de cara? José. Mas a palavra do Senhor diz que eles não reconheceram José. Pensa bem, José tinha 17 anos. Eles retornam a ver José com 39 para 40 anos. Tinha mudado a fisionomia, o porte físico, não reconheceram, o costume era diferente dos hebreus. E quando eles chegam, José os reconhece. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que tinha se passado, irmãos, mais ou menos 2 anos que a fome já estava assolando. Então já estava 9 anos daquele sonho, 7 anos de fartura, e já estava em 2 anos de fome. E quando os irmãos chegam lá, a palavra do Senhor diz que José, quando os reconhece, ele dá um jeito de prender a atenção dos seus irmãos. E a ideia que José tem é: vocês são espiões, vieram espionar a nossa terra, vocês estão aqui. Ele conseguiu, irmãos, com algum argumento, segurar os seus irmãos para que ficassem naquela terra. Aleluia! E nós vemos que José, irmãos, José é maravilhoso na Bíblia, tudo na Bíblia é maravilhoso, mas a história de José é
Mas quem sabe José, quando estava lá, irmãos, sendo vendido, porque a palavra do Senhor diz, depois que quando seus irmãos o encontram, eles dizem assim: nossa, nós não tivemos pena da angústia e do sofrimento de José. Eles se lembram do momento de desespero de José. José, ele tinha tudo para desistir, para parar. Ele poderia falar: Senhor, mas Deus, eu te obedeço tanto e as coisas só apertam para mim. Porque, irmãos, quando José entra na casa de Potifar, parece que tudo vai se dar bem. Ele estava bem, ele estava ótimo na casa de Potifar, obedecendo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, aleluia, talvez ali falando tudo aquilo que o Senhor queria que falar, e as coisas ficando difíceis, apertadas, porque nós vemos que José, ele foge da aparência do mal, ele foge da esposa de Potifar. Quanto mais parece que José adorava, parece que mais difícil ficava, e às vezes não é assim conosco. Parece que quanto mais a gente adora, parece que quanto mais coisas difíceis vai acontecendo, e você vai dizendo: Senhor, será que vale a pena a gente falar da tua vontade, o teu querer? Aleluia. Às vezes, irmãos, são retaliações que acontecem nas nossas vidas. Às vezes são enfermidades que assolam a nossa casa, a nossa família. E você diz: Senhor, mas eu te obedeço. Eu faço o melhor para ti, Pai. Eu faço a tua obra. E as coisas acontecendo, ficando difícil, parece que a gente vai passando uma tempestade, uma moinha. Mas Deus está dizendo hoje para mim e para você: José, vai haver uma recompensa. Haverá uma recompensa, assim como José foi recompensado como governador no Egito. O Senhor diz: quando você passa por isso, não se preocupe, que como José, eu também te guardo e te sustento. Aleluia. Eita, quando você passa este processo, eu te visito, meu filho, minha filha. Quando você passa por este processo, eu falo contigo. Aleluia. Enquanto você passa por este processo, eu te dou alívio. E o Senhor está dizendo: quando você tentar parar, pensar em desistir, o Senhor diz para você: levanta, levanta, porque ainda não é o fim, não é o fim. Levanta, aleluia. Vale a pena, irmãos, a recompensa. Vale a pena servir ao nosso Deus, aleluia. Porque quando chega aqui, nós estamos passando lutas, provações, tempestades, angústia, mas nós conseguimos sentir o céu se mover dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor. Ou pensa que José não chorou quantas vezes? Ou irmão, pai, pensa quanta angústia José não passou, quanto sofrimento aquele menino tirado do pai, da família, do seu país, não passou. E a palavra do Senhor diz que vai passando então os seus irmãos ali dentro, e quando os seus irmãos entram ali, ele segura os irmãos, e ele diz assim: olha, como vocês, eu estou muito desconfiado, vocês devem ser espiões, não vou largar vocês, vão ficar presos. Ficam presos 3 dias, mas não era uma prisão como aquela que ele ficou, era um lugar bom, e ficaram ali. E quando José deixa eles 3 dias, ele volta. A palavra do Senhor diz que José chorou muito. Ele chora muito quando vê os irmãos. E ele volta e fala assim: olha, eu vou liberar todos vocês, mas vou deixar um preço. Porque ele começa a perguntar para os irmãos: vocês têm mais alguém? De que família é vocês? Ele: não, nós temos o nosso pai, nosso irmão mais novo que ficou lá, né, Benjamim. Eles contam, irmãos, para José, né, um irmão nosso morreu, falando de José, o irmão nosso morreu, mas nós temos o nosso pai, tem o nosso outro irmão mais novo. Ele
porque ele sabia que estava falando com seus irmãos. Fica um preso e vai buscar o mais novo. E aí a gente faz uma troca, para saber que realmente vocês não estão usando de infidelidade. Mas na hora que os irmãos revelam o cuidado que eles estavam tendo com Benjamim, José percebe que os seus irmãos já não eram mais o mesmo, que eles tinham mudado de postura, aleluia, que eles eram diferentes, que talvez eles tinham se arrependido do que tinham feito com ele. E eles então sobem e contam a Jacó: pai, aconteceu assim, o governador do Egito prendeu, ficou com Simeão, nós subimos, mas quer que troca por Benjamim, que ele pensou que nós éramos pessoas como espiões, e agora, e Jacó relutando, porque só tinha Benjamim, já tinha perdido José. Não deixa, não quer deixar ele descer ao Egito. E a fome, irmãos, continua assolando, e a palavra do Senhor diz que a comida deles acabaram. E Jacó fala: olha, vai ter que voltar no Egito de novo, vai ter que comprar mais comida, mais alimentos, vocês vão ter que retornar para o Egito. E aí os irmãos lembram e falam: mas pai, o Senhor esqueceu, se a gente voltar, o Senhor não está deixando Benjamim descer com a gente, e a gente já está o faraó já falou para o governador do Egito falou para nós que se a gente descêssemos sem o nosso irmão, não venderia mais nada, que a gente nem aparecia, nem desce as nossas caras lá. E então, com muita reluta, Jacó permite Benjamim descer com seus irmãos, e eles retornam, e José fica sabendo que seus irmãos retornaram até o Egito. E quando eles chegam, a palavra do Senhor diz que José manda preparar um banquete maravilhoso, uma comida maravilhosa para eles. E eles comem, se fartam, e a palavra diz que, por amor a Benjamim, que era irmãos ali, né, que era o único que ele não tinha nenhuma restrição, ele dá 5 vezes a porção. Então Benjamim comeu bastante. E a palavra do Senhor diz que eles se despediram, colocaram tudo nos seus cavalos, nas suas coisas. Só que José, ele precisa da família junto. E ele pega a sua taça de prata e manda um dos seus servos colocar dentro da bolsa de Benjamim. E quando ele põe aquela taça dentro da bolsa de Benjamim e manda eles embora, ele diz a um dos seus servos: vai lá e fala que se encontrasse, e combina, né, irmãos, ali, se você encontrar alguma coisa, eles vão ficar detidos de novo. Mas era um plano de Deus para restaurar aquela família. Irmãos, eu lendo essa palavra e a gente para pensar, 2 anos de fome que estava ali. Já fazia mais ou menos, não sei quanto tempo que José era governador do Egito. Já estava no 9º ano. José tinha ou não tinha condições financeiras de mandar buscar seus irmãos? Ele tinha autoridade e poder para falar assim: olha, vai lá na terra tal, procura por Jacó, Benjamim, Rubem, Simeão, e fosse dando os nomes dos irmãos, procura essa família, porque a hora que eu encontrar essa família eu vou me vingar. Podia ou não podia, irmãos? Ele tinha poder, ele tinha autoridade e tinha condições financeiras de pelo menos chegar lá e falar assim: traz eles aqui. Se fosse nos dias de hoje, né, irmãos? Traz ele aqui, ou então tira uma foto aí, uma selfie, põe lá no Instagram, põe lá no Facebook, mostra para os meus irmãos aqui, ó, esfrega na cara deles como que eu estou hoje. Ele tinha todos os motivos para fazer isso. Ele tinha todos os motivos para tentar falar assim, ó, aquele versículo que muitos interpretam errado, que os humilhados serão exaltados. Não é isso, meu irmão, que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz: é aquele que se humilha perante Deus, Deus o exaltará. E não que, eu fui humilhado, o irmão João Carlos me humilhou, agora eu vou, né? Agora ele vai ver, vou ficar por cima da carne seca. Não, irmão, a Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia usa de exemplo, vamos um exemplo com o publicano e aquele homem que foi orar, né? O publicano que estava orando e começou a falar, e o fariseu começou: eu sou bom,
dízimo, eu faço isso, Senhor, eu não sou como aquele, né? Aí já o publicano fala, Senhor, nem consegue olhar para cima, Senhor, eu não sou nada, eu sou só um pecador. E aí o Senhor fala, quem é humilde? Ele se humilhou perante o Senhor e o Senhor o exaltou. Não existe isso, irmãos, na Bíblia, aquele que humilhou será exaltado, não. Não existe isso. É aquele que se humilha perante o Senhor, né? A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha a si mesmo, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Ou quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E José não usa disso. José não usa do seu poder, José não usa da sua autoridade, das suas formas financeiras para fazer nada disso com seu irmão, e ele teria todos os motivos. Mas José tinha perdoado já há muito tempo o que os seus irmãos tinham feito. José há muito tempo tinha liberado este perdão, e o caráter de José não foi modificado por conta do sofrimento. Em meio ao sofrimento, ele fica com o mesmo caráter. E aí, quando os seus irmãos chegam, eles acham a taça, o tempo já se foi, acham a taça dentro do saco da sacolinha ali de Benjamim, e eles retornam para a cidade. E quando chega, lá ele fala assim, puxa, tem tanta confiança a vocês, e eles se reúnem ali. E ele começa a falar, mas meu Senhor, jamais, o Senhor colocou as moedas de prata, nós viemos aqui, trouxemos da primeira vez, da segunda, para que você veja como nós somos fiéis, não fizemos nada de errado, porque havia colocado o dinheiro de volta para eles, né? Eles não pagaram nada, José deu tudo de graça a eles, e eles ali se justificando, se nós não aparecermos ao nosso pai, o nosso pai não vai aguentar, ele vai morrer, ele não vai conseguir mais uma notícia ruim dessa, se a gente voltasse em Benjamim. E aí ali ele começa a interceder por conta do pai que poderia passar mal e do seu irmão. E a palavra do Senhor então diz que José, ele se revela aos seus irmãos, pede para que todos os seus empregados saiam de dentro do ambiente onde eles estavam. E José então fala, eu sou José, o seu irmão, aquele. E ele começa a contar aos seus irmãos que ele era aquela pessoa que eles haviam vendido e tudo que tinha feito. Aleluia, irmãos, quantas vezes nós olhamos a história de José, aleluia, e nós vemos nessa história que a mágoa, o coração entristecido que pode ter acontecido com José, a tristeza, o Senhor havia limpado. Às vezes, irmãos, nós temos dentro de nós, e quando eu estava fazendo a leitura dessa palavra, o Senhor falava assim, diz a minha igreja, que existem muitos assentados, e às vezes uma palavra, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma palavra qualquer foi proferida. Ei, canta, balachianda, balaçúria, e tem magoado corações, tem chegado como flechas e apunhalado corações, que tem esmagado, entristecido almas. E o Senhor está dizendo assim, não importa se foi o marido, se foi a esposa, o filho, a filha, o parente, o vizinho, alguém no seu trabalho, alguém magoou você, alguém te entristeceu com uma palavra, e às vezes quando você lembra, você fala, Jesus, por que isso aconteceu comigo, Pai, eu não fiz nada. Mas o Senhor diz assim, mas são pessoas, irmãos, que foram como José, que não tinha nenhuma culpa no cartório. José era um inocente, José foi apunhalado ali com palavras, com atitudes inocentemente. É diferente de uma pessoa que fala o que quer e ouve o que não quer. José não falou nada, ele ficou o tempo todo calado, adorando ao Senhor, e o Senhor dizendo
Encontrei meus irmãos, meu pai está vivo. Corre, manda buscá-lo, manda descer depressa, porque eu vou cuidar deles. Aleluia. E o Senhor está dizendo: esta pessoa, isso que aconteceu com você, você vai ser uma bênção. Você vai ajudar essas pessoas. Aleluia. Pessoas que feriram, irmãos, magoaram, chatearam, entristeceram o seu coração. O Senhor diz: eu vou te usar para curar essas pessoas. E elas ainda chegarão a você e dirão: eu preciso da tua ajuda, preciso acompanhar. E você e eu seremos bênção na vida delas. Aleluia. Oh, glória seja dada ao Senhor. Hoje é noite de cura, cura nos corações entristecidos. O Senhor, Ele cura o físico, mas Ele cura a alma, Ele cura o coração também. Receba a cura do Senhor nesta noite. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus abençoe a vida da nossa irmã Silvânia por essa palavra.